Canal Alheio Testemunho. O tema de hoje, a parábola do rico e Lázaro. Depois da vinheta. Nos vídeos anteriores, vimos o que é o espírito e o que é uma alma. Mas e a parábola do rico e Lázaro? Como entendê-la? Porque, se formos pegar literalmente, apoia a doutrina da imortalidade da alma. E aí entra em choque e em contradição com todos os estudos que nós já fizemos aqui sobre alma, espírito, fôlego, enfim. Sim. Então vamos entender, ou vamos ver, se a parábola do rico e Lázaro é literal ou se é simbólico. Então a parábola do rico e Lázaro está no capítulo 16 do livro de Lucas. E nela encontramos algumas particularidades. Vejamos. Então, a minha parte ficará a parábola do rico e Lázaro literal conforme a crença judaica. Sim. E eu ficarei com a parábola do rico e Lázaro de forma simbólica bíblica. Então vejamos. O seio de Abraão é uma crença judaica da época de Cristo, que significava o lugar dos santos. Agora a Bíblia não apresenta o seio de Abraão, mas sim que os justos mortos descem à sepultura, que é o Sheol, no hebraico, ou então o inferno. Isso encontramos no livro de Oséias, capítulo 13, verso 14, e Eclesiastes, capítulo 9, verso 2. Isto. E encontramos também na parábola, no inferno, os seres veem, falam, sentem e ouvem. Agora, em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, nos diz que os mortos nada sabem, nada ouvem, nada veem e não têm sentimentos. Já, do lado do judaísmo, no inferno, é o ser todo que está lá, pois é o corpo do rico que está nas chamas. Nós temos lá o dedo, a língua. Agora em Jó, capítulo 21, verso 26, diz: juntamente jazem em pó e os vermes os cobrem. Então vemos que os mortos, eles não estão em chamas. Depois nós temos para o lado do judaísmo, Abraão é um intercessor. O rico clama a Abraão e não a Cristo. Chama Abraão de pai e não a Deus. Mas agora o que diz a Bíblia? Em Mateus capítulo 23, verso 9: e a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. E em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Depois nós temos, segundo o judaísmo, o rico foi condenado por causa de suas riquezas. E Lázaro foi recompensado, pois nesta vida só teve males. Agora, o que vemos na Bíblia é que o ímpio ele é condenado por causa da rejeição a Cristo e de seus maus caminhos. E o justo é recompensado, pois aceitou a justiça de Cristo. Então, o que nós vemos é que, se tomarmos ao pé da letra, de forma literal, esta parábola, vemos que ela nega todo o cristianismo. Não tem julgamento pelas obras, justificação pela fé, nem salvação pela graça. E Cristo não é intercessor, é Abraão. Então não podemos tomá-la ao pé da letra. Mas o que Cristo queria nos ensinar? Vejamos. No Espírito de Profecia, no livro Parábolas de Jesus, página 36, nos diz: nessa parábola, Cristo se acercava do povo no próprio terreno deles. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. O Salvador lhes conhecia as ideias e compôs sua parábola de modo a inculcar verdades importantes em lugar dessas opiniões pré-concebidas. Apresentou aos ouvintes um espelho em que se pudessem ver em sua verdadeira relação para com Deus. Usou a opinião predominante para exprimir a ideia de que desejava todos ficassem imbuídos, isto é, que nenhum homem é apreciado por suas posses, porque tudo que lhe pertence é unicamente emprestado por Deus. O mau emprego dessas dádivas colocá-lo-á abaixo dos mais pobres
e afligidos que amam a Deus e nele confiam. Então, nós notamos aqui o quê? O Espírito de Profecia nos diz que a doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos deles lá, na época de Cristo. Então, uma pessoa viveu, morreu, mas está consciente nesse estado. E depois vem a ressurreição. Mas não é o que a Bíblia apresenta. Entende? E eles queriam ensinar outras coisas para eles, que estavam lá embutidos nessa parábola e que vamos entender agora. Vamos falar um pouco sobre ficção literária. O que seria? Leio aqui. Enquanto algumas histórias fictícias combinam personagens inventados, configurações fantásticas e eventos de trama implausíveis, outros são bastante realistas e dependem de detalhes verdadeiramente precisos. A ficção é tão antiga quanto a própria literatura. Muitos dos textos mais antigos existentes são fictícios. Considere a Odisseia, fábulas de Aesop e também Beowulf, por exemplo. Como toda a literatura, a ficção tem raízes no folclore e na tradição oral. Então, Jesus se valeu da ficção literária para tentar impressionar os ouvintes. Foi isto. Agora, a Bíblia também apresenta a personificação. E o que é a personificação? É uma figura de linguagem, de analogia, que consiste em atribuir um traço ou comportamento humano, um valor, uma característica, uma ação, a uma realidade não humana, um objeto, uma planta ou até mesmo um animal. Vejamos. A personificação cria diversos efeitos poéticos, humorísticos, fantásticos. Ela cria uma imagem inesperada e original, que se desvia da realidade ao dar vida a algo inerte, ou ao dar características humanas a um animal ou planta. Torna o elemento personificado mais familiar ou dá-lhe maior importância. Como no caso que nós vemos aqui de Rico e Lázaro, dois mortos que falavam, se comunicavam, inclusive evocando Abraão, outro morto. Agora, em Isaías, capítulo 14, verso 8, nós temos um exemplo disto. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Ou seja, vemos aqui que as florestas, elas se alegram, e os cedros do Líbano falam. Agora, isso não é literal, isso aqui é simbólico. Porque a gente sabe que, na realidade, as árvores não falam, não se comunicam. Justamente, mas a Bíblia se vale dessa linguagem chamada personificação para nos ensinar algumas coisas. Temos aqui agora Isaías 14, dos versos 9 ao 11. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Então vemos aqui que o inferno, que é a sepultura, ela tem características humanas. Ou seja, ela se turbou e veio ao encontro do rei de Babilônia, que tinha sido morto. Vemos também que no inferno, na sepultura, tem tronos, onde os reis da terra estão assentados. E diz lá que eles se levantam, né? Eles se despertam porque estavam no sono. Sim. Ou seja, aqui, se for pegar na literalidade do texto, será que tem tronos na sepultura, no inferno? Sim. Não. Isso aqui é uma linguagem simbólica. Que a Bíblia sempre fez uso. E Jesus também fez. E agora nós temos Lucas, capítulo 16, verso 14. E os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele de Jesus. Então vemos aqui que antes de Jesus propor essa parábola do rico e Lázaro,
ele tinha feito uma outra parábola a respeito de um mordomo infiel. Só que os fariseus, eles eram avarentos e não queriam ouvir isto e zombaram de Cristo. Agora Cristo vai propor uma outra parábola, que é justamente a parábola do rico e Lázaro. Então começa assim, no versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Agora aqui dá algumas características desse homem rico. Vemos que ele estava vestido, com púrpura. Agora, o que significa púrpura? Realeza, sacerdócio. Justamente. E em João, capítulo 3, verso 1, nos diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Realeza. Então, vemos aqui que os fariseus, eles eram da realeza, ou seja, vestiam uma veste de púrpura. Isso. E aqui nós estamos agora começando a entender a literalidade ou o simbolismo da parábola. Já vimos que ela não pode ser tomada de forma literal. E agora nós temos que compreender o seu simbolismo, então. Já estamos começando a compreender o que Jesus quer dizer. Ele está falando diretamente para os fariseus e ele está dando até as suas vestes. Então, o linho significa pureza e santidade. Nós temos agora aqui em Mateus, capítulo 23, os versos 27 e 28, que nos dizem: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Por quê? Por causa da vestimenta. Mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, na parábola, este homem rico representa os fariseus. Agora vemos que esse homem rico, ele não cuidava do próximo. Então, em Mateus capítulo 23, verso 13, Jesus dizendo aos fariseus: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então Jesus fala que eles não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrar. Vejamos mais o que diz a parábola. Lucas capítulo 16, versos 20 e 21. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Agora nós temos mais uma figura aqui, que é Lázaro. O nome Lázaro significa Deus socorreu ou Deus ajudou. Grave bem isso. Lázaro, aqui representado, seu nome significa Deus socorreu ou Deus ajudou. Então vemos aqui que o rico dava migalhas para Lázaro. E vemos que as migalhas, elas procedem do pão, que na Bíblia significa a palavra de Deus. Isso. Ou seja, os israelitas recebiam só migalhas da palavra de Deus, por causa da indiferença dos mestres de Israel. E vemos em Marcos, capítulo 7, versos 6 e verso 7, E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ou seja, os fariseus ensinavam apenas uma porção da palavra de Deus. E ainda assim, estava contaminada com doutrinas de homens. Justamente. Então, Lázaro aqui representa o povo israelita pobre, que não era doutrinado ou ensinado corretamente pelos fariseus ou pela elite judaica. E agora, Lucas capítulo 16, versos 20 e 21, temos um outro detalhezinho aqui, que fala a respeito de Lázaro, que era pobre, estava cheio de chagas, comia das migalhas, e diz aqui que os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. O que seria isto? Agora em Mateus capítulo 15, verso 22 e o 26, E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então agora vemos que Cristo compara os gentios aos cachorrinhos. Então, se Lázaro era lambido pelos cachorrinhos, os cachorrinhos davam algum socorro, algum alívio a Lázaro, significa que se Lázaro era o povo judeu, os cachorrinhos eram os gentios, que davam alívio ao povo judeu. E vejamos como. Mateus capítulo 2, os versos 1 a 3, nos dizem: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Era para Israel dar a mensagem do rei vindouro ao mundo. Quando Jesus viesse, era para que Israel fizesse esse trabalho de anúncio. Porém, Israel não conhecia o tempo da sua visitação. Por quê? Porque a elite estava ensinando o povo errado. A elite judaica ensinava erroneamente. E o povo não se apercebeu de nada. Os cachorrinhos, que são os gentios, vieram para socorrer Israel. Foram eles quem deram a mensagem para Israel. E é isso que Jesus está querendo dizer. Agora em Lucas, capítulo 16, verso 22, E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Então vemos que o rico e o mendigo, que é Lázaro, morreram e foram sepultados. Agora, fala que o mendigo ele foi levado ao seio de Abraão. Agora, ou seja, se encontrarmos aonde está Abraão, saberemos aonde o mendigo estará. Saberemos o que seria o seio de Abraão. Vejamos, Hebreus capítulo 11, dos versos 8 ao 10 e também o verso 13, nos dizem: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Todos estes, nota que o detalhe aqui, diz que Abraão, embora peregrino na terra, aguardava a nova Jerusalém. Mas diz assim, todos estes, incluindo Abraão, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Como é que Abraão está no céu e não recebeu a promessa? Que a promessa que ele aguardava era a Cidade Santa. A Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Ué, se ele morreu e foi para o céu, ele tem que estar na Cidade Santa. Mas aqui diz que ele não recebeu ainda. Eles aguardavam, esperavam, mas não receberam. Morreram sem ter recebido. Como é que fica? Significa que Abraão está onde? Na sepultura. Então o seio de Abraão onde que é? Justamente, que é no hebraico é traduzido como Sheol, ou também traduzido no grego como inferno, que é a sepultura. Abraão está na sepultura, assim como o rico e o Lázaro também. Por isso que fala que ele estava no seio de Abraão, porque essa expressão de seio é justamente quando alguém estava reclinado ao peito, ou seja, deitado. Ou seja, o Lázaro aqui, que representa a nação israelita como povo pobre, estava amparado por Abraão, ou seja, eles eram justos que morreram assim como Abraão, por isso estavam no seio de Abraão, aguardando a ressurreição. Os justos que aguardam a ressurreição. Agora, continuando, no capítulo 16 de Lucas, o verso 22, diz que o mendigo que morreu foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Agora vejamos se na Bíblia encontramos a mesma expressão de anjos levarem os mortos. Então nós temos aqui em Mateus capítulo 24, verso 31. Então nós vemos aqui que o seio de Abraão é apresentado pela nação israelita, suas crenças, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia dá uma versão diferente. Ela diz assim: e ele, que é Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então vemos aqui que o mendigo, Lázaro, ele foi levado pelos anjos, ou seja, ele receberá sua recompensa de ser ressuscitado. Na primeira ressurreição. Mas isso é na volta de Cristo. Isso é o que Cristo está tentando ensinar. Embora ele usou algo fictício da crença israelita, mas ele está tentando colocar conceitos bíblicos na mesma parábola para tentar explicar o todo, para que eles compreendam. Não há salvação pós-morte. Tudo que você fez de errado na vida, aqui enquanto você estava vivo, você leva para a sepultura, onde você não tem sentimento algum. Você está inerte, você acabou ali. Aí fechou-se a porta da graça na morte. Agora está aguardando a ressurreição, que é o que ocorre aqui. Os anjos é que levam. Então vemos aqui que para entender esta parábola, temos que pegar outros textos da Bíblia. É a Bíblia interpretando a Bíblia. Agora em Lucas capítulo 16, versos 23 e 24, e no inferno, que é a sepultura, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então vemos aqui que o rico ele está atormentado pelas chamas. E aonde encontramos isto na Bíblia? Dos ímpios serão atormentados nas chamas. Vejamos então em Apocalipse capítulo 20, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas isto é depois do milênio. Não tem nada a ver morrendo diretamente para esse local. Em Apocalipse capítulo 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, aqui é depois do milênio, onde os ímpios, e justamente a morte e a sepultura, serão lançados no lago de fogo. Serão destruídos, eternamente destruídos. Ou seja, o que a parábola está nos dizendo é que o rico, ele receberá a sua condenação de estar no lago de fogo. Então, o rico ele foi condenado não é porque ele era rico. Se o rico representa os fariseus, por que eles foram condenados? Porque eles viviam em abundância enquanto a nação israelita estava em pobreza extrema. Eles ensinavam coisas erradas, interpretavam erroneamente, e ainda colocava mandamentos dos homens no lugar dos mandamentos de Deus. É por isso. Essa é a riqueza deles. Que no caso, lhe serviu para a perdição. Justamente. Agora em Parábolas de Jesus, página 136, nos é dito: Cristo desejava que seus ouvintes compreendessem a impossibilidade do homem assegurar-se a salvação da alma depois da morte. Que a salvação é em vida. Abraão é apresentado como a responder: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Deste modo, Cristo mostra a completa falta de esperança em aguardar uma segunda oportunidade. Esta vida é o único tempo dado ao homem para preparar-se para a eternidade. É justamente isto. Agora continuando em Lucas, capítulo 16, verso 28. Pois tenho 5 irmãos,
para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então vemos aqui que o rico, ele tinha 5 irmãos. Bom, se o rico, ele era os fariseus, quem seriam os outros 5 irmãos? Vejamos. Então é o seguinte, os fariseus tinham 5 irmãos que tinham que ser filhos de Abraão e ricos também. Ok? Quem seriam eles? Vejamos. Então nós temos os fariseus, e agora eles possuem 5 irmãos. Seriam os saduceus, os escribas, os herodianos, os zelotes e os publicanos. Jesus, quando fala dos 5 irmãos do rico, ele está mencionando toda a elite judaica que tem posses e conhecimento. Essa parábola mostra isto. Eles não fazem parte do populacho, pois eles têm dinheiro, eles têm status, estão em posições elevadas, e por isso são filhos de Abraão e ricos. Agora vemos que Abraão, nessa parábola, diz assim: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Agora vejamos... Ou seja, tem a lei e os profetas, não é isso? Sim. Agora vejamos o que diz Jesus em João capítulo 5, os versos 45 ao 47. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então vemos aqui que Jesus, dizendo aos fariseus, utiliza a mesma fraseologia que Abraão disse na parábola. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam, mas eles não querem ouvi-los. Mas tem mais alguns detalhes, né? Vejamos o próximo texto. Lucas capítulo 16, verso 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus leva todos eles para a ressurreição. E diz assim, que se eles não acreditam no que está escrito nas escrituras sagradas, na lei e no testemunho, tampouco vão dar crédito se algum morto ressuscite, para dar alguma mensagem para eles. Mas será que ocorreu na história de algum morto ressuscitar para dar alguma mensagem aos próprios israelitas? Veremos. Em Mateus, capítulo 27, o verso 52 e 53, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, na ressurreição de Cristo, muitos mortos justos foram ressuscitados e apareceram em Jerusalém para muitas pessoas, dizendo que foram ressuscitados por causa de Cristo Jesus. Mas a nação acreditou? Não. Porque Jesus havia dito, se aparecesse algum ressuscitado, eles não vão dar crédito, porque eles não creem nas escrituras sagradas. Jesus estava profetizando algo que ocorreria com a nação judaica. Até mesmo um pouco antes, Lázaro tinha sido ressuscitado e os fariseus, os escribas e toda a elite judaica queriam matá-lo. Ou seja, mesmo que um morto ressuscitasse e ressuscitou, eles não acreditaram. Justamente. Então aqui nós vemos que esta parábola é uma parábola. Muitos dizem por aí que não é uma parábola. Mas nós vimos aqui que é. Ela tem muito simbolismo. E os simbolismos aqui foram explicados. E Jesus estava fazendo uma profecia para a nação judaica. Caso ela não se convertesse, essas coisas iriam ocorrer a ela. Entende? E ao pé da letra, nós vimos aqui que realmente ocorreu.
Chegaram ao ponto de não acreditar nem nas Escrituras Sagradas e nem de que, vindo pessoas santas, que morreram e ressuscitaram, para dar testemunho a respeito de Jesus sendo o Messias, tampouco acreditaram. Então, esta é a explicação e o sentido verdadeiro da parábola. Então vemos aqui que a Bíblia tem que ser interpretada por ela mesma. Então, esse é o estudo, que Deus nos abençoe. E nos aguardamos para um próximo estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.